nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo 25 de março de 1928. Como o conhecimento existe tantos passos que a vontade divina tomou para retornar entre as criaturas. Como estes passos trarão vida, luz, santidade, suspiros de Jesus em torná-los conhecidos. Minha pobre mente, enquanto seguia o Fiat Divino para acompanhar seus atos, estava pensando em muitas verdades que meu amado Jesus havia me contado sobre a vontade divina, com quanto amor e interesse ele me mostrou. Daí pensei, as primeiras verdades ditas por ele pareciam lampejos de luz, que emitiam uma luz interminável por dentro. Então, gradualmente, não mais raios, mas fontes de luzes, sob os quais minha pobre alma permaneceu sobre o jato contínuo dessas fontes de luz. Então, primeiro Jesus lampejos de luz, né? Depois jatos de luz, né? Muito mais luzes, né? Jesus vai sempre mandando, de medida que eu tenho capacidade, eu não, né? À medida que ele vai se formando dentro de mim, que ele vai formando, né? Vai aumentando as luzes, né? Finalmente, eles me pareciam como um mar de luz, né? Começou como lampejos, depois como jato e agora como um mar de luz de verdades, né? Jesus, na medida que a gente se entrega, a gente se disponibiliza, o nosso vazio, ele vai preenchendo, né? Começa com lampejos, depois com jatos, depois com e já um mar de luz, né, de verdade, em que eu permaneci tão submersa que minha pequena capacidade não aguentou tudo e deixei muitas verdades naquele mesmo mar em que eu me senti imersa. Mas não me foi permitido restringir em mim toda aquela luz interminável que, ao converter em palavras, me manifestou a harmonia, a beleza, o poder da vontade suprema. Por si, ela não acolhia tudo, né? Mas por Deus, por Jesus, se Jesus é que está preenchendo, que está trazendo essas luzes, ela foi compreendendo, né? Ela mostra aqui. Agora parece-me que estou na luz. Agora ela entrou na luz completa, né? Mas a luz não fala. E eu, enquanto bebo mares de luz, não posso dizer nada sobre isso.
Agora, enquanto pensava nisso, meu Jesus amável se moveu em meu interior e com todo o amor me disse. E aí Jesus vai explicar para ela, né? Ela se, se misturou, né? Se embebedou de todos os mares de luz, né? É, tudo foi preenchendo dentro dela, né? Que lindo, né? Luísa mostrar o que Jesus foi, ela foi, né? Mergulhando, né? Nesse mar. Quando a gente fala tanto do mar, né? Na vontade divina, fala desse mergulho, né? Para águas profundas, né? No Evangelho mesmo, na Bíblia, fala mergulhar para águas profundas, né? Então aí Jesus fala para ela: minha filha, você deve saber que nossa bondade paterna, assim como o homem se retirou de nossa vontade, também retirou a vida operacional dela, da minha vontade, né? Quando Adão pecou, né? Ela se retirou do homem, né? Dentre as criaturas, né? A vontade divina te retirou das criaturas, né? Portanto, muito poucos foram capazes de dizê-lo, porque o mar da luz operacional do meu Fiat divino não fluirá dentro deles como vida, porque eles mesmos a rejeitaram sem gratidão, né? A gente pode, no, isso tudo está mostrado na vontade divina, né? No ato único, né? O que Deus fez, né? Ele trouxe a vontade divina. O homem foi criado na vontade divina, Adão, né? Mas ele rejeitou, né? E aqui ele fala, a rejeitaram sem gratidão. E por causa e por nossa bondade deixemos a eles o bem do poder seguir as ordens de nossa vontade, as nossas leis e mandamentos, né? Porque a gente pode ver, Jesus mostra que com, com a, a rejeição de Adão na divina vontade, através dos profetas, né, seguiram, né, e, e deixaram os mandamentos, né, que viram as leis, né, e os mandamentos, né, por se vivesse na vontade divina não precisava, né, que a vontade divina é a vontade de Deus, né, e Deus sabe tudo e governa tudo na alma, né, mas como houve esse rompimento, né, Deus mandou, né, as leis e os mandamentos, né, e não a vida, né? As leis, os mandamentos e não a vida. Deixemos a eles o bem de poder seguir as ordens de nossa vontade. Que aí quem governou foi a vontade de Deus, né? As nossas leis e mandamentos e não a vida, né? Em vez de, porque eles não tinham a vida na divina vontade, né? Então, se eles não tinham a vida, eles tinham que seguir aos mandamentos e às leis, né? Nas quais eles poderiam esperar sua salvação, porque sem ela, minha vontade, não há salvação nem santidade, né? Sem a vontade de Deus, não há salvação e nem santidade, né? Porque o homem, seguindo os mandamentos, né, as virtudes, mesmo que aí ele era salvo pela santidade humana, né? Muitos, né? E, e, e pelos mandamentos, seguir os mandamentos, né? Deus olhava isso tudo, né? Antes da. Porque o homem perdeu a vida na divina vontade, ele teve que seguir pelos mandamentos e com essas leis, né, os mandamentos e as leis, o homem, ele seguia, ele era correto, né, em obedecer, né, e isso ajudou com que o homem, né, fizesse a vontade de Deus, né, mesmo que
forçado, né? A maioria era forçado, né? Mas Deus aceitava, porque naquela época era assim, né? Tinha que viver, vivia seguindo as leis de Deus, né? Ele fez leis e o homem seguia as leis de Deus, né? Mas nossa bondade paterna, né? Nossa vontade e nosso amor ansiavam, suspiravam, ansiavam por um retorno, né? O homem teve essa época, né? Os Antigo Testamento, né? E até Jesus retornar, né? Com Maria, né? Se encarnar no seio de Maria, ele viveu assim, né? Mas aqui, ó, mas nossa bondade paterna, nossa vontade e nosso amor ansiavam, suspiravam, ansiavam por um retorno como uma vida profissional no meio de toda a nossa semelhança como foi criada por nós, né? O retorno, né, da ordem, sem a vida útil do nosso Fiat, porque sendo o primeiro ato da criatura, carece dele a criatura permanecer desordenadas, falsificada, porque carece do primeiro ato, né? Que o primeiro ato foi criado, que é o ato único de Deus, né? Que é a vontade divina de sua existência, né? Que era voltar à existência, né? Que por qual ele foi criado, né? Reconhecer seu Criador, né? Então voltar à ordem da criação. A vontade divina, ela fala, Jesus mostra muito, né? Nós temos que voltar à ordem da criação, né? Voltar ao início, né? Antes de Adão pecar, né? Agora você deve saber que nosso Ser Supremo, depois de tantos séculos de suspiros ocultos, regurgitou mais forte que o amor do que na própria criação e redenção. Sentimos a necessidade de amor, porque regurgitava, transbordando para fora de nós, para dar os primeiros passos em direção à criatura. E quando comecei a manifestar a você as primeiras verdades sobre minha vontade divina, puxei-a para dar os primeiros passos no meio das criaturas. E entre passos, os encontrei em você através do seu conhecimento. Então, Luísa que deu, né? Ela se abriu, né, a esse novo conhecimento, né, de voltar à ordem, de estar à disposição de Jesus, né, de viver, né, esse novo tempo, né, da santificação, né. E quando vi que você colocou seus passos no ato do Fiat, né, ela deu o Fiat, né, ela falou para Deus, faça, né, e colocou à disposição seus passos nos atos do Fiat divino, eu me alegrei, celebrei, que lindo, né? E manifestando outras verdades sobre isso, puxei-a para dar outros passos, né? Quando Luísa deu o seu sim, o seu Fiat, né? Deus ficou muito feliz, né? Ele encontrou em Luísa, né? E aí ele já foi iniciando, né? Iniciando o seu reino, né? Formando Luísa para formar nós, né? Então, quantas verdades lhe contei sobre minha vontade? Eu dei muitos passos ao meu filho para fazê-la retornar como uma vida profissional no meio das criaturas, né? Uma vida profissional, né? Luísa, ele está formando ela, como ele próprio, né? Formando a profissional, né? Ela ela no mais alto grau, né, de profissional, né, para nos ensinar. Por isso eu lhes disse tanto que pode-se dizer que o céu e a terra estão cheios dos passos dos conhecimentos de minha vontade, que se unem formando um mar de luz em sua alma, que quer transbordar de dentro de você, quer seguir seu caminho no meio das criaturas
e essas etapas serão multiplicadas de acordo com o conhecimento das verdades sobre minha vontade. Então, Luísa mergulhou, né, nessas verdades que Jesus queria formar seu reino, né, prosseguir, né, a criação e a redenção, que foi de uma certa forma interrompida, né, mas aí iniciada em Luísa humana, né, que nos conhecimentos que a gente tem, Deus está formando, ele mostra, né, que Maria e ele, né, Maria, ao ser imaculada e gerar Jesus, ela não, não, ainda não prosseguia seu reino, não era implantado, né? Tinha que ser uma humana, né, batizada, confirmada, para viver o seu reino, né? Para ele ser divulgado, né? Precisava do sim de Luísa, prosseguir a divina vontade que foi iniciada em Luísa, em Maria, né? Mas que ela não podia prosseguir, né? Porque nunca manifesto uma verdade, exceto quando quero dar, dando-lhe a vida e o bem que ela contém. Então, até que minha vontade divina seja conhecida, com todo o seu conhecimento, seus passos serão atolados, e o bem que ele quer fazer às criaturas suspensas, né? Então, até que minha vontade divina seja conhecida, com todo o seu conhecimento, seus passos serão atolados, e o bem que ele quer fazer às criaturas suspensos, né? Então, eu creio aqui que Jesus está mostrando que ele vai atolado, né? Quer dizer, implantados, né? Ele vai dotar Luísa de conhecimento para depois ela transmitir às criaturas, né? A todos, né? Porque primeiro ele forma a Luísa, depois para nos formar, né? Naquela época, agora já está formando o seu reino, já está vindo seu reino, né? A gente pode ver, né? Que Jesus está mostrando isso, né? Se você sabia o quão doloroso é poder fazer o bem, haja para fazê-lo, e porque você não sabe, mantenha o suspenso, espere, espere e suspire. Quem sabe aliviar o peso do bem que você quer dar. Oh, como você se apressaria em dar a conhecer todos os passos do meu filho, muito mais do que medidas que não trarão remédios, auxílios, remédios, mas plenitude de vida, luz, santidade, tonalidade de bens e meu amor regurgitando e inundando o mundo inteiro, restaurará a ordem da criação e domínio da minha vontade no meio da família humana. E que lindo, né? E que Jesus está prometendo para ela, né? O que ela prometeu, prometeu para nós, né? Seus filhos agora que estamos empenhados em viver, né? Viver o que Jesus viveu, né? Viver, deixar Ele viver em nós para inundando o mundo inteiro, né? Que maravilhoso. Restaurará a ordem, né? O Filho da Divina Vontade restaurará a ordem da criação e o domínio da minha vontade no meio da família humana, né? É um reino divino que vai reinar no humano, né? Na família humana, vai ser formado, né? Tudo que ele promete a Luísa e que está se realizando agora, né? Que almas, né? Almas vazias, né? Almas vivendo, dando Deus a Deus para formar o seu reino, né? Ele fala o quão é importante o nosso Fiat, né? É, muito mais do que medidas, do que não trarão remédios, auxílios, remédios, mas
plenitude de vida, luz, santidade, tonalidade de bens. Tanto Jesus promete, né? Não é um remédio, né? Não é auxílios, é a plenitude de vida, né? Luz, santidade, tonalidade de bens, né? Isso tudo que ele promete, né? Na vida divina, é tudo que a gente está vivendo, né? É tudo que ele está formando em nós, que está trazendo, né? Os conhecimentos vão nos formando, né? E, e a gente vê, Jesus mostra que é plenitude de vida mesmo, é luz, né? É um em nosso interior, né? As virtudes, Jesus explicou hoje no grupo, né? A diferença de virtude com vida divina, né? A virtude é fora, né? É fora de nós, né? Mas a vida divina é no nosso interior, a mudança é dentro de nós, né? É Deus que vem fazer essa mudança dentro de nós, né? Se Ele preenche de nós, se Ele vive em nós, a mudança é feita, né? Depois disso, meu doce Jesus fez-me ver dentro de um divino coração, do seu divino coração, que lindo, né? Muitos raios de luz saíam do ponto em que partiam. Cada conhecimento foi impresso na vontade divina, de modo que então os conhecimentos dela se tornaram divinos, né? Vão se tornando divinos. Nossos conhecimentos vão tornando divinos, né? De modo que forma a mais bela coroa de luz ao redor daquele divino coração. Que lindo! E meu amado Jesus acrescentou: Minha filha, olha que bela coroa de glória e de luz meu coração divino possui. A coroa mais bonita e brilhante não poderia ter. Estes raios são todos conhecimentos sobre minha vontade. Ele traz esses raios divinos para o nosso coração, né? Preenche o nosso coração de glória, né? De luz, né? É o coração dele no nosso coração, né? Mas esses raios estão atolados. De novo a palavra atolados, né? Eles não podem se alongar, porque o conhecimento dele não é conhecido, né? E eles estão sufocados, né? Estão, Jesus quer dar, né? Ele, iniciando, formando Luísa, né? Ele está cheio de conhecimento, o coração dele está cheio, né? De, de querendo sair, né? Querendo mostrar seu conhecimento, né? Basta a gente se abrir, né? Ele não está conhecido. Portanto, eles não podem se alongar e alargar para encher toda a terra de luz, né? Ele tem conhecimento, ele quer formar, né, criaturas, mas não tem aonde ele alargar, né, alongar, né? Porque não tem corações abertos, né? E não tem vida ainda, né, na divina vontade, ainda está iniciando, então ele está falando isso para nós, né? Acontece como aconteceria ao Sol se fosse impedido que os raios começando do centro de sua esfera, permanecesse no ar, sem poder estender-se a mão para tocar a terra e investi-los como uma luz e seu calor. Então, ele se compara ao Sol, né? Se o Sol não e os conhecimentos deles estão atolados, como atolados, como diz, estão sufocados, né? Ele se compara ao Sol, que se o Sol não transportasse, né? Se ele não rompesse, né, essa barreira, né, para se vir para a Terra, ele não trazia os benefícios que nós temos na Terra, né? Então, é a mesma coisa dos conhecimentos de Deus. Se eu não abasteço, se eu não alimento desses conhecimentos que Ele quer formar agora, eu fico no escuro. Os conhecimentos ficam sem ver a luz, né? Sem ser transmitidos, sem ser formados nas criaturas. Então,
precisava de nós, né? Precisa de nós, né? Precisa de criaturas disponíveis, né? Que deu o seu fit, né? Igual o Filho da Divina Vontade está disponível, né? Está aprendendo, né? Quantas luzes nós recebemos, né? Quantas luzes Ele dá de conhecimento para a gente ser esse sol, né? O sol, por não conseguir esticar seus raios, né? Que está falando que se o sol, comparar o sol aos conhecimentos da Divina Vontade, né? E se ele é impedido, né, esticar seus raios, não poderiam dar os efeitos que a luz contém, nem a Terra poderia recebê-los, né? Haveria uma certa distância entre a Terra e a luz do Sol, e este distanciamento impediria o Sol de fazer o bem à Terra, e seria estéril e infrutífero, né? Então é a mesma coisa da criatura, né? Se eu não adquiro esses conhecimentos, se eu não me disponho a receber essa luz, né, dos conhecimentos, eu me torno uma criatura só de virtudes, né? Sem me aprofundar, sem doar, né? Que é o Filho da Divina Vontade, ele doa, né? Ele entrega o total, né? Ele está disponível a Deus para ele fazer o que quiser, né? Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes nós nos disponibilizamos a adquirir conhecimento, né? E continua, tal é o conhecimento sobre meu filho, se eles não se dão a conhecer, seus raios não podem ser esticados e tomados como almas para aquecê-los. Tá vendo? Se não disponibilizo, se eu não estou aberto, né? Se eu não formo esse lugar onde Deus pode agir como Deus, né? Para tirar o torpor da vontade humana. Ele que tira, né? Só é Jesus que tira, né? Essa vontade humana em nós que tem que ser eliminada, né? Para tirar o torpor da vontade humana, moldá-los novamente para torná-los novamente na vida que meu filho quer incutir neles, né? Portanto, a gente está disponível, né? Está aberto, né? A receber esses conhecimentos. Porque esse conhecimento é e contém a nova criação de transformar a criatura como ele saiu de nossas mãos criativas, né? Falou de novo em a criatura voltar às suas mãos criativas, né? A nova ordem, a voltar para que Deus nos criou, né? Para sermos divinos, né? Para viver a santidade divina, de estar na ordem, né? De que Ele nos criou, né? É muito maravilhoso. A vida na divina vontade, ela, ela é tudo que Jesus quer agora de nós, né? Nesses novos tempos. Porque na vontade humana não conseguimos nada, né? Não, na vontade humana eu não ajo. Eu só faço burrada, né? Só coisa errada, só caminho para a escuridão, né? Essa luz não vem se eu não deixo ela entrar pela vontade divina, né? Pelo meu Fiat. Amém, Fiat?